irmãos, pode se assentar. Irmãos, eu quero pedir perdão aos irmãos, porque o nosso som, ele é bem redondinho, ele é muito bom, e os meninos que trabalham, eles trabalham com muita alegria, com muito prazer, e eles sabem como eu sou chato com esse negócio. Eu não gosto de som alto, som mal regulado, né? E adorar a Deus com as coisas desajustadas é muito ruim. Mas aconteceu um problema aí nos nossos cabos ontem, e o cabeça vê tudo isso com cuidado. Mas hoje ele teve que atender a nossa congregação lá em Yuki. Ele foi trabalhar lá, ele com o Ricardo, o copastor da igreja, presbítero Maurílio, e a pastora Eliana, Vitor também. Então eles foram para lá e não deu para ele fazer esse reparo aí. Mas na quarta-feira já vai estar tudo prontinho, tudo certo, tudo tranquilo, tá bom? Esse retorno aqui, cabeça, ó, ele tá mudo, tá? A Bíblia diz que as pedras clamarão. Esse aqui não está saindo não, tá? Então, eu não sei o que precisa, se é cabo, compra, meu filho, pelo amor de Cristo Jesus que venceu a morte. Compra, arruma, para quarta-feira que vem tá tudo prontinho, tudo tranquilo, tudo certinho, tá bom? Então eu quero louvar a Deus pela vida dele, do Ricardo, que eles têm cuidado com muita alegria para mim, mas eles não resolveram hoje, porque eles tiveram que atender a nossa congregação, e essa juventude tem me ajudado muito, muito mesmo. Deus tem abençoado esses meninos, e eu, o Hélio, o Maurílio, nós temos investido na vida deles, e eles têm sido, assim, canal de bênção para a igreja, tá bom? Então, se feriu aí o seu ouvido, aí deu um pipoco aí, alguma coisa, os irmãos me perdoem, tá bom? Por gentileza. Se os senhores me compreendam, digam amém, por favor. Amém. Amém. Então, tá bom. Meus irmãos, eu tenho alguns avisos para mim passar para vocês, antes da ministração aqui. O primeiro, nós vamos ter uma reunião, duas reuniões, na verdade. A primeira é no dia 25. Irmãos, dia 25 vai ser num domingo, 10 horas da manhã, todos os nossos obreiros aqui, tá bom? Essa reunião vai ser presidida pelo evangelista Hélio. Ele tem algumas coisas para ele passar para vocês, conversar com vocês, e ele organiza toda a parte organizacional aqui da nossa igreja, faz também as escalas, tá? Então, no dia 25, eu quero convocar você, para você estar aqui, tá? 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, e eu aguardo todos os nossos obreiros aqui, porque o Hélio tem algumas coisas importantes para tratar com vocês, tá bom? Daí, no dia 16 de julho, né, Hélio? Terceiro domingo, após a Santa Ceia, 16 de julho, nós vamos ter um café. Só que esse café não é com os pastores da cidade, da região, não. É só com os nossos obreiros aqui, tá bom? Então nós vamos ter um café só com os nossos obreiros aqui. O café vai começar 9 horas da manhã. Aí 10 horas a gente começa a nossa reunião. Nós vamos ter uma reunião, gente, administrativa, tá bom? Eu vou trazer uma palavra de Deus para vocês. E nós vamos tratar aqui assuntos relacionados à obra de Deus, tá bom? Isso no terceiro domingo do mês de julho, após a nossa Santa Ceia. No próximo domingo, aí a gente vai ter a nossa reunião administrativa, tá bom? No dia 1 e 2 de julho, nós vamos ter a nossa conferência, o quê? Nós vamos ter a nossa conferência missionária, gente. Pastor Josias, presidente da Igreja Assembleia de Deus Shekinah, lá nos Estados Unidos, ele vai ministrar a palavra de Deus aqui para nós, tá bom? Então, no dia 1 e 2, o pastor Josias vai ministrar, e na sexta-feira, no dia 30, a pastora Márcia, a esposa dele, vai falar para as mulheres aqui, num grande jantar, para as mulheres aqui, tá bom?
Gente, um outro aviso muito importante é a Secretaria de Missões, o irmão Mário, a Mara Alice e o irmão Jefferson. Esses 3 irmãos, eles têm trabalhado muito, gente, têm trabalhado bastante, têm conversado entre eles, e o nosso propósito é arrecadar fundos para a obra missionária, tá bom? Então, nós vamos... Que dia que vai ser esse aqui? 25 também, né, Mário? No dia 25, nós vamos sortear, gente, aqui na igreja, um mini iPad zerado, novinho, tá, gente? Não é coisa do inimigo, não, é coisa de Deus, tá bom? Novinho, 16 gigas. Então, no dia 25, vai ser o sorteio desse iPad aqui, tá? Então, você vai comprar o seu tiquete, é 1.000 ienes, tá? Está com o carimbo da igreja, tudo certinho. Você vai colocar o seu nome, o telefone, e você vai depositar na urna aqui. Aí, nesse dia, a gente vai fazer o sorteio aqui. Nós vamos fazer o sorteio aqui, tá bom? Possivelmente, acho que tem que ser eu que vou tirar isso aí, que daí eu fico olhando quem é que vai sair, tá bom? Aí eu fico olhando. A gente vai fazer o sorteio aqui, e esse dinheiro vai ser revertido para as missões, tá bom? Para a nossa missão lá na África, para a nossa missão lá na Índia e para a nossa missão também lá no sertão da Paraíba, tá bom? Pastor, mas não é pecado fazer o sorteio? Não, meu irmão, é um sorteio. Um dia um irmão falou para mim, pastor, eu falei, meu filho, então você não pode pegar apartamento da prefeitura, porque apartamento da prefeitura, você dá o nome lá e eles fazem um sorteio. Falei, meu filho, você está querendo coar um mosquito, mano. Você está engolindo um camelo. Ai, pastor, é verdade. Eu falei, meu filho, ajuda na obra missionária, vai. Larga de falar mal da vida alheia, vai. Me ajuda aqui. Então, nós vamos ter esse sorteio aí. O evangelista Hélio, ele fez um sorteio de um carro, uma rifa, para abençoar uma família, né? Arrecadou uma quantia, abençoamos uma família. E o irmão que ganhou o carro ficou muito contente, é um jovem aqui da igreja, é o Douglas, né? Está aí, ó, ganhou o carro. E a família, irmão, foi abençoada. A família, todo o dinheiro que o irmão Hélio arrecadou, ele entregou nas mãos desta família. Isso é cristianismo, gente. Isso é cristianismo. É quando a fé, ela é acompanhada com obras. Com obras. Então, o que não pode... é a gente conseguir dinheiro desonestamente. Deus não aceita. Essas coisas obscuras, essas coisas desonestas, dinheiro sujo, a gente não deve fazer, tá bom? E Deus não aceita isso, porque senão a Lava Jato vem fazer uma inspeção aí, tá bom? Então, nós temos que ser sério, honesto e trabalhar com coisas limpas, porque daí Deus assina e abençoa as nossas vidas, tá bom? Então, no dia 25, tem o sorteio desse mini iPad aí. Eu vou comprar porque eu estou crendo que eu vou ganhar, tá? E se eu ganhar, eu vou levar lá para a filha do missionário, tá? Então, já está assim, eu vou orar, se eu ganhar, eu vou levar para ela, para eles abençoar a obra de Deus lá e ser abençoado no nome do Senhor Jesus Cristo. Tá, os irmãos podem levar para ajudar a vender também, tá bom? Então você procura aí o irmão Mário, você procura o irmão Jefferson no final da nossa reunião e eles vão abençoar aí a sua vida, tá bom? Gente, na quarta-feira, Deus tem nos abençoado muito aqui. Gente, nessa quarta-feira nós tivemos um culto aqui muito profundo, muito tremendo. Foi um cultaço aqui. Você que não vem nas quarta-feiras, você perde um grande banquete. Vem, gente, tá? No sábado também é um culto que eu gosto muito, da liturgia do culto do sábado, que é um culto que nós oramos pelas pessoas. A gente deixa um tempo para a gente ungir as pessoas, orar, ministrar na vida deles, tá bom? E domingo é o nosso culto da família. Então eu gostaria que você se inteirasse das programações da igreja e você estivesse aí nos ajudando para a glória de Deus. Gente, um outro sim. Pastor Ademir ficou
doente, ele teve uma infecção, os irmãos sabem que o pastor Ademir ele é diabético, e os ferimentos que acontecem nas pessoas que são portadores de diabetes não cicatriza com facilidade. Ele ficou uma semana internado, mas já saiu, recebeu alta, está tudo bem, muito obrigado pelas orações dos irmãos. Só que o pastor Ademir está enfrentando uma batalha lá, e eu gostaria que você, ainda hoje, dobrasse os seus joelhos e orasse por ele. Irmão, o diabo começou a se manifestar nas pessoas lá. Ele falou que ontem um rapaz ficou perturbado lá, 4 horas da tarde. E ele ficou até 6 horas expulsando demônio desse rapaz. Uma legião maligna, saía um e entrava outro, saía um, e ele expulsou. Ontem foi a Santa Ceia lá, ele disse que foi um culto marcado com a glória de Deus. Terminou o culto, uma outra menina, endemoniada também, e eles ficaram a madrugada expulsando lá. Então, ore em favor do pastor Ademir. Agora, isso não é ruim, não. Isso não é ruim, não. Quando você joga uma pedra numa caixa de abelha, o que vai acontecer? As abelhas vão ficar alvoroçadas. Isso é sinal das nossas orações. Viu? Eu falei, Ademir, Deus vai libertar essas pessoas, e essas pessoas vão testemunhar aí nessa cidade do que Deus fez. Tá bom? No segundo domingo do mês, nós temos a Santa Ceia, e nós temos também o dia do clamor. Gente, o nosso clamor, ele começa 8 horas da manhã e nós terminamos 5 horas da tarde. O que Deus falou para mim? Oração nunca deve diminuir, ela sempre deve ser ampliada. Nós temos 2 horários ainda, das 5 às 6, das 6 às 7. A irmã Rosângela e o irmão Maeda, eles vão orar das 5 às 6, tá bom? E eu preciso de mais uma equipe para orar das 6 às 7. Vamos preencher esse horário, gente? Vamos. Procure o irmão Hélio, procure o Maurílio e dá o seu nome aí, tá bom? Só falta um horário para a gente fechar. O Espírito Santo falou ao meu coração, você está terminando 5 horas, termina 7 da noite, termina 7, no horário do culto, tá bom? Então a irmã Rosângela vai vir das 5 às 6 com o nosso evangelista, irmão Maeda, e uma outra equipe, eu espero que vai aparecer uma outra equipe aí, para vir das 6 às 7. Tá bom, meus queridos? Meus irmãos, todos vocês entenderam? Amém. Tudo tranquilo aí? Amém. Amém, tá? Perdoa o nosso som aí, hoje que não tá bom. Vamos ficar de pé, gente, por favor? Coloca lá para mim, por gentileza, Mateus capítulo de número 14. Mateus capítulo 14. Eu gostaria de ler com vocês a partir do verso 22. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus. Isso, me ajude aí, Xande. Capítulo 14. Ok, gente? Meus irmãos, vamos lá então. Verso 22. 1, 2, 3. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. 23. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. 26. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. 27. Jesus, porém,
28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me viver contigo por cima das águas. 29. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Meus irmãos, pode se assentar por gentileza, meus queridos. Meus irmãos, mesmo com toda a nossa dificuldade hoje, os irmãos trabalharam, como o nosso co-pastor da igreja já lhes informou, com toda a dificuldade aí do nosso som, que a gente sabe que isso interfere na nossa liturgia. Mas eu quero dizer aos irmãos que eu estou sentindo Jesus aqui nessa noite. Eu sinto a presença dele aqui e eu estou sentindo o Espírito Santo trabalhando aqui de uma forma maravilhosa. Ele vai alegrar o seu coração. Ele vai lhe dar uma palavra diferenciada hoje. E você vai sair daqui dizendo assim: só o Senhor é Deus. Ele é bom e não há Deus como Ele. Queridos, a hermenêutica, que é a ciência que estuda a interpretação da Bíblia, ela fala que nós podemos analisar o texto que nós vamos ministrar de várias maneiras, de vários ângulos. Tem o aspecto histórico do texto, tem o aspecto teológico do texto, tem o aspecto literário do texto. E a hermenêutica fala que você pode analisar o texto. O que você não pode é ferir as bases do texto. Você não pode, de forma alguma, embutir heresias no texto. Aí você não pode. Então, usando essa porta que a hermenêutica, que é a arte da interpretação bíblica, me dá, eu quero esquecer hoje um pouco as tempestades. A gente lê esse texto e a gente fala muito sobre as tempestades, né? A gente faz conjecturas de tempestades. Tempestades na área familiar, tempestades na área ministerial, tempestades na área financeira. E a gente fala muito sobre as tempestades. Mas hoje eu quero deixar um pouquinho a tempestade. Vou falar dela por tabela aí. Mas eu quero falar sobre o comportamento de Jesus e dos discípulos diante das tempestades. Tá bom? Eu quero falar sobre, primeiro, o comportamento de Jesus. Eu já preguei essa mensagem aqui, mas hoje eu vou falar com a outra roupagem para você. Tá bom? E eu gostaria que você analisasse. Depois eu vou falar sobre o comportamento de Pedro, porque os dois que mais aparecem nesse texto. O nome de Jesus e o nome de Pedro. Tá? Então a gente vai aprender algumas coisas com eles aqui. Tá bom? Primeiro eu vou falar de Jesus, aí depois a gente vai fechar falando de Pedro e dos discípulos, tá? Sua vida nunca mais será a mesma depois desta noite. Amém? Tá dando para os irmãos ouvir aí? Legal? Tá dando aí? Então vamos lá. Meus irmãos, a primeira coisa que você analisa nesse texto, quando você lê, é que esse texto aqui, antes desse episódio, aconteceu a multiplicação. Deus abençoou uma grande multidão, dando a ele muitos pães, dando a eles peixes. E a Bíblia diz assim que Jesus curou também várias pessoas, libertou várias pessoas. Quando você analisa esse texto, você entende que antes desse episódio das tempestades, Jesus teve um dia muito cansativo.
Jesus teve um dia muito pesado. Jesus teve um dia, sabe aquele dia que a sua agenda está lotada, que você fala assim, olha, eu acordei 8 horas da manhã e já é 10 da noite e eu não parei? Sabe esse dia? Sabe esse dia que você tem que comer escorado em um balcão e alguém te cutucando? Vamos, vamos. E você fala para a pessoa, espera que eu estou mastigando aqui, eu estou engolindo aqui, a gente já vai. A gente tem esse dia. Esse texto mostra que Jesus viveu um desses dias. Libertando pessoas nesse texto, curando, dando palestra, falando acerca do reino de Deus, se manifestando ao povo, curando as mazelas do povo. Pensa num dia cansativo, pensa num dia difícil. Ele chama os seus discípulos e ele fala, olha, entra no barco e vai para o outro lado, enquanto eu vou para o monte, o quê? Orar, orar. Primeira coisa que eu aprendo com Jesus, guarda isso. A sua correria, os seus compromissos, a demanda da sua agenda não pode impedir o seu relacionamento com Deus. Vou falar de novo. A sua correria, os seus compromissos, a demanda da sua agenda, as suas atividades, não pode impedir o seu relacionamento com Deus. Olha para cá. Um pastor amigo meu, ele foi assessor de um deputado muito famoso lá no Brasil. E ele falou assim, pastor Claudemir, as pessoas davam tudo para ter 5 minutos com esse deputado. Ele falou assim, quantos empresários ligavam para mim e falavam assim, olha, me encaixa. Eu quero ter 5 minutos com ele. Você é assessor dele, me encaixa aí para mim falar com ele. Ele falou assim que quando alguém conseguia 5 minutos com esse deputado, parece que essa pessoa tinha ganhado um troféu. Deixa eu falar algo para você. Você tem alguém ao seu lado poderosíssimo. Você tem alguém ao seu lado que pode todas as coisas. Ô meu irmão, você tem alguém ao seu lado que venceu a morte. Você quer coisa mais profunda do que isso? Você tem alguém ao seu lado que os demônios gritando dizia: nós reconhecemos você como filho do Deus vivo. Você tem alguém ao seu lado que todo velório que passava por ele, o morto ressuscitava. Mas a nossa correria, a demanda da nossa agenda, os nossos compromissos não deixam a gente estreitar o nosso relacionamento com Ele. A voz do Espírito Santo para você hoje é essa aqui, Estreita o seu relacionamento com Deus e você vai ver coisas que os seus olhos nunca viram. Estreita o seu relacionamento com Deus e você vai receber vitórias que você nunca recebeu. Estreita o seu relacionamento com Deus e a sua vida cristã vai desfrutar de coisas que ela nunca desfrutou. Jesus está orando
E os discípulos, eles estão na onde? No mar, dentro do barco, açoitado pelas ondas. Aí a Bíblia diz assim que Jesus estufa o peito e o mar bravio, o mar agitado, o mar empolado, e ele entra mar adentro, como se nada tivesse acontecido. Fale primeiro, fale comigo. Primeiro, Jesus orou. Depois, ele enfrentou as tempestades. Fale comigo. Primeiro, ele falou com o Pai. Depois, ele enfrentou as tempestades. Sabe qual é o nosso problema? A gente espera a tempestade chegar para depois a gente orar. A gente espera quebrar para depois pedir conselho. A gente espera afundar para depois ser humilde. Jesus sai do monte. E ele sai, gente. Ele sai do monte cheio de intimidade com o Pai. Ele sai do monte cheio de intimidade com o seu Pai. Que aquele vento para ele não era nada. Aquele vento para ele não era nada. Primeiro ele foi para o monte orar. Primeiro ele foi falar com o Pai. Depois ele enfrentou as tempestades. Sabe por que às vezes nós naufragamos diante das tempestades? Porque a gente espera elas chegar para depois a gente tomar uma atitude. Deus falou comigo assim: fala calminho hoje. Uma igreja, gente, eu já falei para vocês, uma igreja não se acaba da noite para o dia, ela se acaba aos poucos. As tempestades chegam e as pessoas não percebem. Um obreiro espera a tempestade chegar, para depois ele se levantar, para depois ele se colocar, para depois ele ler a palavra. Está errado, gente. Um casamento que espera a tempestade chegar, para depois ter diálogo, para depois perdoar, para depois conversar. Está errado, gente. Um pastor que espera uma igreja acabar, para depois aconselhar, para depois fazer uma triagem disso. Está errado, gente. Fale comigo assim, ó. A oração de Jesus não impediu as tempestades. Fala assim, mas ele venceu. Ó, a sua oração, o seu jejum, o seu relacionamento com Deus não vai impedir as tempestades chegar. Mas eu vou lhe dar uma palavra. Você vai vencer. 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 Aí tem algo nesse texto que mexeu muito comigo quando eu orava hoje. O barco no meio do mar. Esse local aqui é um lago que tem na Galileia, um lago de água doce. E eles lá, no meio do mar, desse lago. E uma outra coisa que me chamou a atenção aqui. Boa parte dos estudiosos da geografia bíblica fala assim que é muito difícil dar uma tempestade nesse lago aqui, ó. Porque é um lago tranquilo, é um lago de água doce.
É um lago calmo. Boa parte dos estudiosos acha que houve uma ação maligna aqui, para Jesus não chegar em Gadara e libertar aquele homem. Tem sentido. Tem sentido. Boa parte dos estudiosos acha que houve uma força maligna nesse momento aqui para o ministério de Jesus não avançar. Mas Jesus entra de peito aberto e ele vai seguindo em direção dos discípulos. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim hoje? Eu chorei muito. O Espírito Santo falou assim, ó: nada, absolutamente nada me impede de caminhar na direção do meu povo, na direção dos meus discípulos. Nada impede Deus de caminhar na sua direção. Ele está caminhando na nossa direção aqui esta noite. Ele está caminhando na direção de alguém aqui nesta noite. Ele está caminhando na sua direção. Agora tem uma outra coisa nesse texto que eu não falei da outra vez que eu preguei para vocês e eu vou falar hoje. Os discípulos teve um erro aqui. Você se lembra o que o pastor Danilo falou ontem aqui? No momento de crise da nação de Israel, Deus fala assim: olha, eu vou mandar a Moisés um anjo para lhe ajudar, mas eu mesmo não vou com você. Eu vou abençoar, eu vou expulsar os seus inimigos, mas eu não vou. Moisés falou assim: Senhor, não me faça sair daqui se a sua, o quê? Presença não for com quem? Conosco. Um erro dos discípulos. Abriram mão da presença de Jesus. Pastor, mas não foi Jesus que mandou? Não foi uma ordem? Foi, mas Deus também testa a gente, irmãos. Deus prova a gente. Se fosse eu, talvez tinha errado como eles. Mas o que Jesus queria que eles falassem? Jesus queria que eles falassem assim: Senhor, mas o Senhor vai para onde? Não, eu vou orar. Não, nós não vai não. Sem o Senhor a gente não vai. Então é o seguinte, a gente vai orar com o Senhor então, aí depois a gente entra no barco e vai. Não. Eles abriram mão da presença de Jesus. Eles abriram mão da presença de Jesus. Eu quero lhe dar um conselho nessa noite. Não abra mão da presença de Jesus por nada. Não abra mão. A Eliana sabe disso, eu estudei numa escola. E a escola onde eu estudei, a direção da escola, o pessoal tudo espírita, o Instituto dos Cegos, lá em Londrina. E a diretora falou para mim assim: eu gosto muito de você, Claudemir. Eu gosto muito de você. Irmãos, eu entendo que foi Deus que permitiu que ela falasse, porque a pessoa em São Juiz não vai falar isso. Acho que foi Deus que permitiu, só pode. Uma mulher inteligente, se ela fosse leiga, eu ia falar, é uma jumenta, mas não é, inteligente. Ela falou: eu gosto muito de você, você é muito legal, você ajuda muito a escola, depois que você chegou aqui as coisas mudou, mas eu não suporto a sua presença. O dia que você não vem eu acho bom. A Thelma, ixi, falei o nome dela. Ela falou: o dia que você não vem eu acho bom. E os meninos começaram a perguntar de Jesus para mim. E eu comecei a falar para eles baixinho no corredor da escola. Um dia ela me chamou e falou assim: ó, você fala muito de ética, você é muito antiético. Eu falei: me perdoa, professora. Eu não quero que você fale de Jesus aqui. Eu abracei ela e falei assim: ô, diretora, eu vou respeitar a senhora. Eu vou respeitar todo mundo. Mas eu quero dizer algo para a senhora. Onde não cabe o meu Jesus, não me cabe também.
Ele anda comigo, diretora. Se não cabe ele aqui, não cabe eu. Para encurtar a história, eu me tornei o conselheiro da escola. Eu comecei a trabalhar com a junta de psicólogo da escola. Aí o povo falava, o senhor é psicólogo? Eu falava, não, que nada, eu sou um surtado, eu sou louco, psicólogo nada. Eu falei, eu vou respeitar, mas eu não vou prometer para a senhora que eu vou parar de falar de Jesus. Não vou atrapalhar a aula, não vou ser antiético, não vou ser chato, nada disso. Mas onde não cabe o meu Jesus, não me cabe. Ela me abraçou e falou assim, Claudemir, você é muito corajoso. Me fala do seu Jesus. Ô meu irmão, não abra mão da presença de Jesus. Não abra mão. A mensagem hoje é simples, gente. É uma conversa com vocês. Não abra mão da presença de Jesus. Deixa eu falar alguma coisa a você. Muitos cantores de nome, se tivesse a presença de Jesus, não teria morrido dentro dos seus apartamentos com overdose de drogas. Muitas pessoas que se jogaram dos prédios e o sangue espirrou nas pessoas que estavam nas ruas, eles não o fariam se tivesse a presença de Jesus. Muita gente que esfaqueou pessoas e cometeu crimes bárbaros, horríveis, eles não o fariam se tivesse a presença de Jesus. E você que é um crente, você que conhece a palavra, você que pega no pão da Santa Ceia, você que bate no peito e fala é cristão, você abre mão da presença dele por coisas tão pequenas, por coisas tão insignificantes, por coisas tão banais. Deixa eu lhe dar uma palavra hoje. Carregue essa palavra toda esta semana no seu coração e diga: Deus, venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu não abro mão da sua presença. Eu não abro mão da sua presença. Quem sente a presença dele aqui, rasga um glória a Deus aqui essa noite e glorifica o Senhor. Ô glória! Glória. Eu vou dar um minuto para você que está sentindo essa presença levantar sua mão, abrir essa boquinha bonita que Deus te deu e rasgar um glória a Deus ao Senhor essa noite. Rasgar um glória a Deus ao Senhor essa noite. As irmãs que têm a presença de Jesus, deixa eu ver onde elas estão. Os obreiros que têm a presença de Jesus, onde eles estão? Os jovens que têm a presença de Jesus, onde eles estão? Satanás, saia do nosso caminho. Nós estamos cheios do Espírito Santo e nós não abrimos mão da presença do Senhor Jesus Cristo. Arabaracatu noroborehai, do noroborequetu no riais tenei comonderehais tu no berequetu. O barco estava no meio do mar. Diga comigo, no meio do mar. Essa palavra mar, a Bíblia está falando sobre o lago onde eles estavam. No meio. Deixa eu lhe dar um conselho. Tome cuidado, porque na maioria das vezes as dificuldades surgem no meio do caminho. No meio do caminho. Sabe por que no meio do caminho? Porque no meio do caminho, né, irmã Rosângela? Você já andou uma parte do percurso
Falta você andar uma outra parte do percurso para você chegar no destino. E o diabo não quer que isso aconteça. Deixa eu lhe dar um conselho. É na hora que você olha para sua filha e você fala assim: ela vai ingressar na faculdade. Ela vai ter um casamento feliz. Eu já criei até aqui, já está no meio do caminho. É nessa hora que o diabo tenta te frustrar. Ele tenta ferir a sua alma. Ele tenta acabar com seus filhos. É no meio do caminho. Isso é profundo. Ó, quando você começa o ministério, vai tudo bem. Aí você começa a estudar. Deus começa a te usar. Deus começa a lhe abrir novos horizontes, novas portas. Aí o diabo se levanta. E se você não tomar cuidado, você bota tudo a perder. Porque você não entendeu que na maioria das vezes as dificuldades surgem no meio do caminho. Ô gente, quando a gente embarca daqui para o Brasil, eu embarco tão feliz. Meu Deus, eu vou ver o pastor Moisés, vou ver a irmã Vânia, vou ver o Pablo. Nossa, vai ser show, que bênção, que alegria. Eu estou tão Irmão, quando chega em Dubai, eu falo assim: por que eu vim? Irmão, dói minha costa, dói minha cabeça, dói tudo. Aí a mulher fala assim: você vai ter que ficar 7 horas aqui. Eu falo: o que eu vim fazer? A saudade, irmão, do Brasil acaba. Acaba. Irmão, você pega lencinho do avião, você pega a travesseira, rapaz do céu. Olha, você tem até um negócio que você fala assim: não, pela fé, eu estou na primeira classe. Pela fé. Não, isso aqui é banco de primeira classe. É pela fé. Irmão, quando chega em Dubai, você fala: nossa, mas é duro. Que banco duro, danado. Nossa, o cinto está apertando. Meu Deus, a comida não está boa. Mas não é, irmão. Você está cansado. Você não vê a hora de chegar. Você está no meio do caminho. De Dubai para lá, irmão Maeda, eu boto a mão no relógio, de minuto em minuto. Quando eu embarco aqui, eu esqueço que tem relógio. Quando eu chego em Dubai, eu estou no meio do caminho. Eu estou no meio do caminho. Eu vou dar uma palavra profética para você. O arrebatamento da igreja não está longe não, viu? Pelos acontecimentos, pelos sinais escatológicos que nós temos, pela apostasia que nós estamos vendo. Eu sou um profeta de Deus esta noite. E eu vou lhe dizer, a igreja já caminhou metade da caminhada. Nós estamos no meio do caminho. Voltar para trás não pode. Caminha, porque há uma festa lhe esperando e você vai ser servido pelo Senhor. Vigia, tome cuidado, analisa, porque o barco foi açoitado no meio do mar. No meio do mar. E Jesus vai caminhando por cima das águas. Na quarta vigília da noite, das 4 horas da manhã às 6 da manhã, os discípulos olham e falam assim: é o quê? Fantasma. Fantasma. Ô meu irmão, o medo, as tempestades, faz você ver fantasma onde não tem. É o medo. Irmão, eu não enxergo nada. Eu sei que tem luzes acesas porque eu ouço o barulho do reator da luz. A mamãe apagava a luz, então na minha mente eu entendia que eu estava no escuro, aí eu tinha medo. Eu falava: mãe, acende a luz. Ela falava: o que foi? Eu falava: mãe, eu vi um vulto aí. Ela falava: você não viu. Mas você não vê?
Você não falou que você não vê? Eu falei, não, irmão, mãe, acende a luz, porque eu vi um vulto aqui. Aí ela fazia assim, ó, tec, tec. Ela acendia e apagava. E daí? Tudo bem? Eu falava, agora está tudo bem. Ela falava, dorme, a luz está apagada. Eu falava, rapaz, irmão, eu tinha tanto medo que até cego eu via vulto passando. Eu via vulto passando. Morcego voando, mãe, voou um morcego, gato preto, não sei mais o que. Irmão, eu via, cego, via vulto, o medo, o pavor. Deixa eu falar um negócio para você. Fala assim, ó, eu amo Jesus. Fala assim, ó, Jesus, Ele nos entende. Ô meu irmão, quando eu começo a analisar a vida de Jesus, a psicologia que Ele usava, a sabedoria que Ele tem. Ô gente, eu amo Jesus demais. Eu fico encantado com Ele, gente. Era para Ele ter falado assim, bando de miserável. Eu ajudo vocês, eu restauro vocês, eu curo vocês, eu estou catequizando vocês, eu estou formando vocês para vocês serem a espinha dorsal da igreja primitiva, e vocês me chamam de fantasma. Ele sabia, gente, que a tempestade faz a gente falar coisas que não é do coração às vezes. Aí ele fala assim, ó, não é um fantasma não, sou eu, não temais. Ele falou assim, ó, não precisa ninguém pular do barco, não precisa ninguém sair procurando boia aí para boiar, não precisa ninguém pegar colete salva-vida, nada, acalma dentro do barco, acalma, sou eu, não temais. Aí depois que os discípulos se acalmaram, entendeu que era ele, aí ele acalmou o mar. Primeiro ele acalmou os discípulos, depois ele acalmou o mar. Deixa eu lhe falar um negócio profundo hoje. A tempestade que estava dentro deles era maior do que a que estava fora. Primeiro Jesus acalmou os discípulos, depois ele acalmou o mar. Você quer que Deus acalme as tempestades que estão ao seu redor, sendo que você está agitado? Você amanhece brigando com todo mundo, chutando cachorro, até o papagaio tem medo de você. Ai, Senhor, acalma meus filhos. Só que você é o primeiro a falar. Ai, Senhor, acalma meu marido. Mas você é a primeira a arrumar confusão. Acalma minha esposa. Mas você é o primeiro a ser deselegante. Primeiro Jesus acalmou os discípulos. Depois ele acalmou o mar. Sabe o que Jesus falou? A tempestade que está dentro de vocês é maior do que aquela que está fora. Primeiro eu acalmo vocês, depois eu acalmo o mar. Depois eu acalmo o mar. Ô gente, as tempestades dentro de nós, elas são maiores do que aquele tsunami que deu aqui, ó. Às vezes as tempestades que a gente cria dentro de nós, elas são maiores do que o tsunami que deu aí. Primeiro Jesus acalmou os discípulos, depois ele acalmou o mar. Eu sou voz profética para alguém nessa noite. Acalma, porque a mão de Deus está trabalhando em seu favor. Acalma, porque tu vais pegar esse microfone aqui e tu vais contar a cura que Jesus te deu. Acalma, porque você vai glorificar a Deus pela salvação dos teus filhos. Acalma, porque o seu ministério vai ser um ministério de sucesso. Acalma, porque todas as promessas que Deus nos fez, Ele cumprirá pelo poder da sua palavra. Se é verdade, rasga um glória a Deus a Ele essa noite. Se é verdade, glorifica o nome dEle nessa noite. Eu quero dar um minuto para você adorar. Eu estou sentindo Jesus aqui nessa noite. Eu estou sentindo a palavra mudando vidas essa noite. Eu estou sentindo a palavra trabalhando nessa noite. Eu estou sentindo o Espírito Santo lhe pegando pela mão e dizendo: não temas, acalma, porque eu trabalho por ti. Se é verdade, dá glórias ao Senhor. Não porque eu estou mandando, mas glorifique aquele que está aqui, aquele que te comprou, que te deu vitória e que marcou esse domingo para renovar a nossa fé e dizer para nós assim: eu estou caminhando com vocês.
vou encerrar. Aí Pedro, vou aprender algumas coisas com Pedro, bem rapidinho eu vou fechar. Ele fala assim: Senhor, se és, ó o que ele fala? Se és tu mesmo, manda-me ter contigo. Irmão, não acreditava ainda que era. Estava meio em dúvida. Se és tu, se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo. Gente, eu aprendo algo, gente, com Jesus muito profundo. Jesus sabia que se ele desistisse desse Pedro, se ele não lapidasse esse Pedro, se ele não investisse nesse Pedro, se ele não tratasse desse Pedro, se ele não estendesse a mão para esse Pedro, ele não ia ter o Pedro da pregação de Atos, quando ele abre a boca e fala com autoridade. E a Bíblia diz que 3.000 pessoas se rende. Irmão, eu fico encantado com Jesus. Eu amo demais Jesus, como ele trabalha, eu aprendo demais com ele. É por isso que eu aprendi algo com ele, irmãos. Eu não desisto das pessoas fácil, não. Eu tenho facilidade de não desistir das pessoas. Eu não desisto das pessoas. Aí Pedro falou assim: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu também quero andar por cima das águas. Fale comigo, Jesus não é egoísta. Ele podia ter falado assim: calma. O que, rapaz? É só para mim que sou filho de Deus andar por cima das águas? Isso aqui ninguém faz não, rapaz. Quem é você? Você está todo com medinho aí, rapaz? Você está quase pulando do barco, rapaz? Agora quer andar igual eu? Isso aqui, é só pudega aqui, é só pudega. Pedro, se coloca no seu lugar. Agora você quer me imitar? O que eu estou fazendo você quer fazer também? Pedro! Não. Ele falou: você quer? Pedro falou: eu quero. Ele falou: vem, anda. O meu desejo, Pedro, é ver vocês fazendo o que eu faço, Pedro. Pedro, o meu desejo é ver vocês fazendo o que eu... Vem, Pedro. Vem. Vem, Pedro. Vem. Vem. O Hélio falou algo profundíssimo aqui hoje. Que o desejo de Deus é te abençoar. Meu irmão, sabe qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus, gente, é ver uma pessoa igual a irmã Rosângela pregando. O desejo de Deus é ver uma pessoa igual o Maurílio aqui, falando, igual o Hélio, igual vocês. O desejo de Deus é ver a gente colocando a mão e gente sendo curado, demônios saindo, maravilhas acontecendo, a igreja... Esse é o desejo de Deus. Aí Pedro anda por cima das águas. Ele anda. Meu irmão, eu começo a pensar... E quando eu chegar no céu, eu queria ter uma conversa com Pedro. Irmão, pensa o cara andar por cima das águas, mano. Pensa, o cara fala: rapaz, eu sou o Pedrão mesmo. Cara, que fantástico, eu tô andando por... Irmão, você imagina você pisar na água, cara, e você não afunda. Irmão, talvez você leu esse texto, você não parou. Rapaz, mas Pedro falou: rapaz, que legal. Que legal. Ele estava caminhando na direção de quem? De Jesus. Mas a Bíblia diz assim que ele teve medo. Deixa eu lhe dar uma palavra. Mesmo você caminhando na direção de Jesus, tem hora que o medo chega na nossa vida. Pastor, na minha eu não cheguei não porque eu sou crente. Então você é muito bom, me dá um pouco dessa unção. Quantas vezes o medo chega na gente? A gente olha e fala assim: isso aqui não vai dar certo. Medo de passar vergonha. Medo de não dar conta de fazer o que pegou. Medo de não conseguir vencer. Medo de não conseguir triunfar. Medo de ver os filhos caírem na sarjeta. Medo. Mesmo caminhando na direção de Jesus. Aí a Bíblia diz que Pedro teve medo. E ele começou o quê?
afundar. Todas as vezes que você deixa o medo te dominar e você perde a razão, você perde a comunhão com Deus, todas as vezes que você deixa o medo te dominar e a sua fé é sucumbida pelo medo, você corre o risco de afundar. Fala de novo, porque eu estou cheio de Deus. Todas as vezes que você deixa o medo te dominar, todas as vezes que você deixa o medo sepultar sua fé, todas as vezes que você deixa o medo matar as suas esperanças, todas as vezes que você deixa o medo fechar os seus olhos espirituais para você não ver Deus, você corre o risco de afundar. Só que eu aprendo algo com Pedro. Pedro percebeu que estava afundando. A Bíblia diz que ele abriu a boca e disse: Senhor, o quê? Socorre-me! Me estende a mão! Eu estou afundando. Gente, que Deus me deu aqui é muito forte. Eu estou vendo gente afundando na frente de Jesus e não tem humildade de pedir socorro. Era para Pedro ter falado assim: não, ixi, eu vou pedir socorro agora. Eu não. Ixi, vai ficar feio para mim. Eu desci do barco achando que era o tal. Agora eu vou pedir socorro agora. Vai ficar feio. Vai não. Não vai não. Não vai não. A Bíblia diz assim que quando Pedro pediu socorro, a Bíblia vai dizer assim que Jesus estendeu o quê? A mão e segurou na mão de Pedro. Sabe o que vem à minha mente, Hélio? Vem na minha mente o povo de Israel no cativeiro babilônico. A Bíblia diz que o povo da Babilônia falava para eles assim, ó: canta um cântico de Sião para nos alegrar. E eles diziam: como cantar se a nossa alma está ferida? Penduramos as nossas harpas no salgueiro. Não tem como cantar. Mas eles pediram a ajuda de Deus. Eles pediram socorro. Eles pediram a ajuda de Deus. Aí Deus usa o rei Ciro e fala assim, ó: eu vou mandar os israelitas de volta. Olha aqui, meu irmão. Olha aqui, meu irmão. Deus tirou hoje para conversar com vocês. Olha aqui. Eu nunca vi uma pessoa humildemente pedir socorro para Deus não estender a mão. Eu nunca vi. Eu nunca vi uma igreja humildemente pedir socorro e Deus não estender a mão, gente. Eu nunca vi, eu nunca vi, eu nunca vi. Todas as vezes que as pessoas pedem socorro, Deus estende a mão. Pedro falou: Deus, eu estou afundando. Eu estou afundando, Deus. Oh Deus, eu desci do barco, eu estava até crendo. Mas chegou no meio do caminho, o vento veio, a tempestade veio, a crise veio. Oh Deus, eu estou afundando. A Bíblia diz que Deus, Jesus, estendeu a mão e segurou na mão de Pedro. Fala assim: segurou na mão de Pedro. Pela fé, coloca as duas mãos assim para o céu. Põe. Orabaistonou. Miracatonorobarahasto queimai exonou. Coloca as duas mãos assim. Eu recebo a autoridade de Deus aqui hoje. E eu vou falar o que Ele está me mandando falar. Tem algumas pessoas que entrou aqui hoje com seu coração aberto para receber. Tem gente que veio crendo e está recebendo aquilo que eu estou falando. Deus me manda lhe dizer: Ele está segurando nas suas mãos. Ele está segurando nas suas mãos. Enquanto eu vou falando aí, você vai dando glória. A sua família não cairá, porque Deus está segurando nas mãos da sua família.
A igreja não cairá, porque Deus está segurando nas mãos da igreja. Os obreiros não cairá, porque Deus está segurando na mão dos obreiros. Mas você precisa ter humildade para clamar, para pedir, para reconhecer e se curvar. Se é verdade, dão glórias ao nome do Senhor essa noite. Quem pode levantar a mão e glorificar o nome do Senhor essa noite? Quem pode levantar a mão e cantar a sua vitória nessa noite? Orabacai, tonoroborequeto, narahai, estenei. Fale para a pessoa que está ao seu lado assim, ó. Toda vez que a igreja reconhece e clama, Deus estende a mão, fala, oh glória. Fala para a pessoa que está ao seu lado assim, ó. Todas as vezes que a igreja reconhece e clama, Deus estende a mão. Eu quero lhe dar uma palavra. Deus está estendendo a mão para a cidade de Oizumi. Deus está estendendo a mão para a cidade de Oizumi. E sabe o que é que Deus me manda lhe dizer? Aqueles que se afastaram da igreja começarão a voltar. É tempo de retorno. É tempo de retorno. É tempo de retorno. Porque Deus resolveu estender a mão. Rabagarabaragaí, Oroboroqueto Naragai, Estonou. Oh glória, oh glória, oh glória. Jesus segurou na mão de Pedro e levantou Pedro e disse: Pedro, por que, olha só, por que você fez o quê? Duvidou. Fala comigo, duvidou. Homem de pouca fé. Ô Pedro, por que você duvidou, Pedrão? Por que você duvidou? Ô meu irmão, não duvida não. Não duvida não, meu querido. Creia. 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 Eu não estou aqui pregando um evangelho de prosperidade, não. Só isso não. Eu não estou aqui dizendo que você não vai ter crise nesse mundo. Não, não é isso não. Só que tem uma coisa, gente. Vamos ser honestos, vamos ser sinceros também. O evangelho não é só de crise, não. O evangelho não é só de dor, não. O evangelho não é só de espinho, não. Tem as alegrias também. Tem as bênçãos também. Tem os milagres também. Tem a intervenção de Deus também. Tem a paz também. Tem a cura também. Tem a libertação também. Aí a Bíblia diz assim que ele acalma o mar. Aí a Bíblia vai dizer assim, ó, que depois que ele acalma o mar, ambos, ele com os discípulos, voltaram para fala mais forte, para o barco. Ele e os discípulos voltaram para o barco. Olha para mim. Encerro aqui, ó. Quando eu bati no meu rosto, eu vi uma irmã que fez... Meu ouvido é bom, mano. Deixa eu lhe dar uma palavra. Fala assim, ó. Jesus trabalha em todas as áreas da nossa vida. Eu me lembro que a irmã Rosângela pregou uma mensagem aqui sobre isso. Sobre o nosso preparo psicológico. Ó, era para Jesus ter falado assim, não, ó. Esse barco aí, ó. Esse barco aí, ele traz problema. Não. Esse negócio de andar de barco, ó. Você viu, ó. Quase que a gente morreu. Não. Ó, agora vamos andar só de avião. Não tem nessa época, mas a gente vai criar um. Ah, não, agora só de avião. Não, ó, esse negócio de andar na água também. Ó, a gente já viu o que acontece. Não. Sabe o que Jesus falou para Pedro e para os discípulos? Volta para o barco. Eu não quero crente medrosa, eu quero gente que é curado psicologicamente.
Olha para mim. Eu coloco esse barco como se fosse a igreja. Ele tem tempestade. Eu preguei isso lá em Sacado também. Uma vez que eu fui lá com ele. Ele balança a gente. Ele balança a gente. E eu estou vendo muita gente falando assim: eu nunca mais volto para esse barco. Eu fui decepcionado lá. Eu nunca mais volto para esse barco. Me feriram lá. Eu nunca mais volto para esse barco. Não. Eu me envolvi com a obra de Deus uma vez, ó. Um pastor me decepcionou. Todos são iguais. Eu nunca mais volto para esse barco. Ah, eu ajudava muito. Ixi, mas fui decepcionado. Agora não ajudo mais nada. Só vou na igreja, sento no meu banquinho lá. Nunca mais eu volto para esse barco. E Jesus falou assim, ó: volta para o mesmo barco que estava quase enchendo de água. Volta para o barco. A Bíblia diz que ambos, depois que o mar fez bonança, voltaram para o barco. Esse barco era o barco que transportava os discípulos e transportava mais quem que ia com eles? Jesus. Era o barco que transportava Jesus. Ô meu irmão, era para o pai olhar e falar: não. No barco que transporta meu filho? Não. Tempestade? Você tá maluca, tempestade? Esse barco aí, ó, transporta meu filho. Transporta os discípulos. É um início da igreja primitiva? Não. Ó, Jesus está no nosso barco. Mas às vezes ele balança a gente. Às vezes ele balança a gente. Ô meu irmão, eu queria estar falando isso aqui numa televisão. Às vezes ele balança a gente. Jesus está aqui, mas às vezes tem dor, gente. Às vezes tem crise. Às vezes tem problema. Só que tem uma coisa. Antes que ele afunda, o Pai acalma as tempestades. O Pai acalma as tempestades. Ó, boa parte dos teólogos fala que a gente não vai ter lembrança daqui quando chegar no céu. Boa parte dos teólogos. E há aquela linha que defende que a gente vai ter. Mas eu acho assim que se a gente tivesse, eu acho que a gente falaria assim, ó, pro Maurílio: ei, Maurilhão, as bodas do cordeiro, hein, Maurílio? Rapaz, Maurílio, tem picanha aqui, cara. Pensa. Ó, imagina eu e o Hélio na boda do cordeiro lá, e eu falando: ei, Elião, quantas vezes nosso barco balançou, hein? E ele falou: é verdade, pastor. É verdade, pastor. Se a gente soubesse, irmão. Imagina, a gente falou: irmã Rosângela, quantas vezes balançou nosso barco, hein? A irmã lembra, a gente achou que ia afundar. Mas não afundou não. A gente chegou. Fale assim comigo: Jesus não fabricou outro barco. Fala assim: ele não colocou medo nos discípulos. Irmão, tem um povo que coloca medo. Você vai pegar de novo? Não. Ó, não pega. Menina, ixi, ó, toda a igreja é igual. Você vai entrar nesse barco de novo? Não vai. Menina, você vai se decepcionar. Irmão, e eu vejo uns crentes que parece que eles... Olha, eu fico bobo. Encontrei uma aqui esse dia. Ela falou para mim assim: nessa cidade não tem igreja para mim. Eu dobrei o joelho e falei: põe a mão na minha cabeça, filha. Põe. Filha, você é santa demais. Aí ela falou: ai, pastor. Eu falei: ai, pastor. Irmão, eu dobrei o joelho no mercado. Eu falei: põe a mão, filha, põe. Você é santa demais. Mas não tem uma igreja na cidade, você. Eu falei: meu amor da minha vida, você é demais, menina. Que unção. Meu Deus do céu. Vou marcar um simpósio só para você falar. Que legal. Nunca mais eu quero esse barco, pastor. Doente espiritualmente. Doente.
doença, câncer na alma. Jesus falou assim, ó, povo, o barco balança mesmo. Isso é normal. Isso é normal. Balança mesmo. Mas volta para Ele. Volta para Ele. Porque é com Ele que a gente faz as nossas caminhadas. É com Ele que a gente atende o trabalho. Volta para Ele. É com Ele que eu atendo o trabalho. É com Ele que a gente atravessa de um lado para o outro. Fale para a pessoa que está ao seu lado. Não abandone o barco. Fala mais uma vez, não abandone o barco. Fiquemos de pé, por favor. Minha hora venceu. E eu só vou convidar uma vez. Vou fazer um convite só. Porque eu quero orar por você. Quero orar por você. Você que ouviu essa mensagem e você tem humildade para entender que em algumas áreas da sua vida ela trabalhou. Talvez não foi toda para você. Talvez uma frase que eu falei mexeu com você. Talvez um tópico. Talvez o primeiro. Talvez o último. Talvez no meio. Talvez uma palavra que eu falei mexeu com você. Você falou, essa frase vai mudar todo o contexto da minha vida. Deixa eu falar algo para você antes de eu lhe convidar. Tem muita gente que não vai no arrebatamento da igreja porque não teve humildade para voltar para o barco. Ele não entendeu que no barco tem gente complicada. Ele não entendeu que no barco tem gente que chama Jesus de fantasma. Faz parte, gente. No barco tem gente que chama Jesus de fantasma, gente. Às vezes no barco tem gente que fala mal da gente. Mas é o barco, é a embarcação. São esses que Jesus chamou. Só que os mesmos que estavam nesse barco foi os líderes da igreja primitiva e evangelizaram o mundo. O mundo. Não saia do barco por nada. Ele balança. Ele balança, às vezes ele balança. Quando você chegou aqui, você entrou aqui falando assim, não, eu vou para resgate porque é perfeita. Está frito sem um pingo de gordura. Ele balança. Só que eu quero lhe garantir, ele não vai afundar. Porque Jesus está conosco nesse barco. Jesus está conosco. Sai do seu lugar e vem aqui orar comigo. Eu já vou fechar, minha hora venceu. Se você quer receber essa palavra, sai do seu lugar e vem aqui. Eu só vou te chamar uma vez.